Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças a Deus.
Sejamos todos bem-vindos ao Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Adriana, agradeço por nos receber em seus lares. Pedimos que providencie um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, orando. Pai amado, que todo o seu amor e sua bondade recaia sobre nós. Aqui estamos mais uma vez na qualidade de pedintes que somos, pedindo sua proteção, pedindo sua compreensão, pedindo seu amparo. Nos colocamos nesse instante como servos que buscam o amparo, o alimento espiritual. Pedimos que todos os parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré sejam benevolentes, amparando-nos, nos guiando e como crianças recém-engatinhando, nos colocamos aqui, diante ao seu imenso amor e bondade, pedindo amorosamente que, com toda a paciência e com todo o acalanto, nos receba nesse instante em seus braços, nos ministrando o alimento da alma, nos oferecendo o cálice dos ensinamentos, para que, saindo dessa infância, possamos adentrar a nossa maturidade espiritual, seguindo o caminho traçado pelo Senhor, Pai amoroso e benévolo. Assim, então, à disposição dos ensinamentos dos nossos parceiros espirituais, pedimos permissão para darmos início ao nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja, demos graças a Deus. Vamos proceder à leitura do nosso estudo do Evangelho. No capítulo 5, os itens 14 e 15, sob o subtítulo O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se, encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes e incontestável, que tem ele sempre por causa um descontentamento,
quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia, mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Trouxe hoje, irmãos, este tema porque acredito que quando falamos de suicídio e loucura, o ato em si vai muito além do conhecido pela denominação da nossa língua portuguesa ou pelo que escutamos falar em nossos meios. Todos nós passamos por momentos de surtos de loucura que, se evoluídos, podem sim nos levar a ideias de suicídio. Será que todos que estamos ligados, conectados nesse evangelho de hoje, nenhuma vez entramos em desespero profundo, achando que a vida não tinha sentido, querendo explicações, e a gente se pega em atitudes que ficamos prostrados diante a vida, né? Não achamos força e pensamos que não vamos conseguir passar por esta tempestade, né? Então eu levo muito além esse tema suicídio e loucura que o Evangelho vem nos trazer, que não é só realmente quem está naquele último estágio que a gente chama de suicídio e loucura, e esse ensinamento é para todos nós que podemos ter alguns surtos ou há muito tempo não temos, mas mesmo assim nós não estamos livres de passar por uma experiência que nos desequilibre e nos leve a vibrar nesta energia. Por isso, eu peço que todos nós olhemos com carinho e não só hoje discutimos esse tema, mas vamos no passar dos dias procurar nos inteirar melhor desse pedacinho do Evangelho para que ele seja realmente uma ferramenta, um alicerce importante para a nossa evolução e para o nosso equilíbrio do dia a dia, né? A gente sabe que, com efeito, a maioria dos casos de loucuras se deve a quê? Se deve à comoção produzida pelas nossas vicissitudes, né? E devido a isso, a gente não tem coragem de suportar uma situação que os nossos próprios vícios vieram acumulando, chegando ao ápice, né? Isso é a mesma coisa que acontece com o suicídio, gente. Por isso que eu digo que tudo culmina no mesmo lugar e se origina a partir do mesmo ponto. Bem, deixando de lado os que se dão, os suicídios, né, e as loucuras que se dão em estado de embriaguez, aos quais, e outros tipos de surtos, os quais se pode chamar de inconscientes,
É incontestável, gente, que sempre acontece por uma causa de descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se apontam, né? Sempre inicia por um descontentamento. E também todas as grandes preocupações do espírito podem sim ocasionar um certo nível de loucura ou de estágio de insatisfação, né? E entre as causas mais comuns dessa, que podemos chamar, que se nós procurarmos em algumas literaturas vão falar da sobreexcitação cerebral, nós podemos destacar as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio, inclusive. Podemos observar claramente que há algumas exceções e que nem todos os suicídios são covardes morais, como alguns insistem em afirmar. E aí, encontramos isso. Será que na época, devido à falta de um vocabulário mais específico para definir as dores da alma, uma ferida que não sangra, né, mas que tem um efeito devastador, esse estado de loucura ou sobreexcitação cerebral não poderia ser um estado de depressão profunda? Claro, tudo isso levado aos nossos vícios, aos nossos comportamentos, a nossa falta de evolução moral, né? Tem um autor, é um psiquiatra e cientista, Augusto George Curry. Ele fala muito sobre a depressão e essas causas, né? Ele traz para nós uma literatura que se chama Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre Inesquecível. E aí ele nos fala sobre essa doença, uma delas, né, a depressão. Ele diz assim: a depressão é uma doença clássica da psiquiatria. A dor da depressão pode ser considerada como o último estágio da dor humana. Ela é mais intensa que a dor da fome, pois uma pessoa faminta tem o apetite preservado, por isso remói até o lixo para comer e sobreviver, enquanto algumas pessoas deprimidas podem, mesmo diante de uma mesa farta, não ter apetite nem o desejo de viver. Frequentemente, só compreende a dimensão da dor da depressão quem já passou por ela, né? Muitos homens ilustres, irmãos, tiveram depressão ao longo de suas vidas. Freud teve crises depressivas. Os pensamentos negativos sobre a existência, o peso das perdas e outros fatores culminaram por deixá-lo deprimido numa fase posterior. Herbert Spencer, um grande pensador inglês do século XIX, comentou certa vez que não valia a pena viver a vida. Então, eu questiono, esses homens foram frágeis, irmãos? Bem, é difícil julgar sem se colocar no lugar do outro, não é mesmo? Todos nós temos as nossas fragilidades, né? E a vida possui perdas imprevisíveis
e variáveis, muitas vezes difíceis de nós administrar. Por quê? Porque nos falta ainda aquele embasamento, aquele conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Diga-se de passagem, não somente o conhecimento, mas a teoria junto com a prática. E o Dr. Augusto Curry, ele diz também o seguinte: ninguém que pense em suicídio, que pratica atos suicidas, quer exterminar a sua existência. O que ele quer é exterminar a dor que solapa a sua alma, né? Então, à medida que vivemos e principalmente sentimos, podemos observar que não há pessoas invulneráveis nos territórios das emoções. Então, olha aí, ó, nós precisamos estudar, à luz dos ensinamentos de Jesus, as nossas emoções. E, irmãos, quanto esforço os espíritos superiores já fizeram para nos passar todos esses ensinamentos. Me lembro aqui, rapidamente, do livro Emoções que Curam, da Irmã do Fogo. Esse livro é um manancial fantástico que ele fala e traduzindo cada uma das nossas emoções. O que é tudo isso? Tudo isso são suportes, são ferramentas que o plano espiritual, sempre ao nosso lado, vem nos trazendo para nos auxiliar na nossa evolução, né? O Livro dos Espíritos, na questão 13, ele deixa muito claro, como espíritas, nós precisamos sempre defender a vida, né? Como espíritas, nós precisamos aprender a interpretar todos os ensinamentos que recebemos. E o que é defender a vida, né? Defender a vida, gente, é acreditar na orientação, na compreensão, no respeito por tudo e por todos, e não somente no castigo, na punição, como muitos, às vezes, ainda hoje gostam de realçar, né? Se esquecendo que Deus é soberanamente justo e bom e que em momento algum ele desampara seus filhos. Então nós temos que defender a vida, somos contra o aborto, somos contra o suicídio. Então, quando nós encontramos uma pessoa que está em depressão profunda, pensando num possível suicídio ou pensando num aborto, o que a tendência nos leva a fazer? Ir lá nessas pessoas e colocar a elas o lado negativo, a punição, a dor, e tu vai passar por isso, e tem isso, e tem aquilo. Gente, chega! Não precisamos de sofrimento, tá? Nosso maior objetivo aqui é evoluirmos moralmente para conquistar a felicidade. Não é assim que nós devemos abordar os nossos irmãos com essa dificuldade. Como nós devemos abordar? Com orientação, com amor, mostrar para eles o outro lado, qual o ganho, qual o ensinamento de Jesus, colocar Jesus como modelo. Esquece a punição. Já se foi os tempos que nós, filhos de Deus, precisávamos aprender pela dor. Nós temos hoje a opção de escolha e podemos sim escolher aprender pelo amor, né? Então, se porventura um dia, gente, nós que trabalhamos em casas espíritas ou
Não, enfim. Se nós formos inquiridos sobre esse tema assim complexo, e estivermos numa situação que o que dizer, o que fazer, vamos nos lembrar de Jesus. Ele é o nosso guia e modelo, né? Quando nos falarem, nos argumentarem que temos que combater o pecado e não o pecador, né? Então, vamos lembrar de Jesus. Ou então de quem? André Luiz e as inúmeras, que é o instrumento pelo qual Jesus e Deus usaram para trazer partes dos seus ensinamentos, um espírito de luz amoroso que passou por todas essas etapas, vivenciou e vem com tanto amor nos trazer orientações, né, dos instrutores espirituais que foram passadas a nós através da mediunidade de Chico, né, que são de uma sabedoria ímpar, gente, de um amor e respeito profundo, né? E entre os inúmeras obras, nós podemos destacar ensinamentos, por exemplo, contidos nos livros mensageiros, que foram transmitidas pelo instrutor Aniceto e Narcisa, né? O que eles diziam? Não condenemos, auxiliemos sempre. Auxiliemos sempre. Essas palavras de Aniceto e Narcisa no livro Os Mensageiros, pela escrita de André Luiz e Chico. E trazemos também aqui, cabe lembrar a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E qual foi a resposta? Jesus, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, ele é o mais puro. O Espírito Divino o animava quando ele estava encarnado, continua animando. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes muitas vezes falsos princípios, isso aconteceu porque deixaram que os dominassem, fossem dominados por sentimentos terrenos, né? E confundiram as leis que regulam as condições da vida, da alma, com as que regem a vida e o corpo, né? Muitos apresentam como leis divinas simples leis humanas, né, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Por isso, quem é nosso modelo e guia é Jesus sempre. Lembrando ainda falas do livro Os Mensageiros, do Aniceto e da Narcisa, tem uma passagem lá que eles dizem: André, meu amigo, nunca te negues quanto possível a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não olvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta sem ferir os que ainda dormem.
Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade, sincero. Gente, profundo, né? E trago junto a esse exemplo, porque isso é muito mais que um ensinamento, é um exemplo, porque foi uma coisa vivenciada, outro exemplo, que é uma fala do médium Divaldo Franco, que ele nos narra um fato entre os muitos que ele próprio viveu, aonde a essência desses ensinamentos que hoje estamos refletindo foi focado na prática, né? Divaldo relata o seguinte: eu nunca me esquecerei que um dia havia lido num jornal acerca de um suicídio terrível que me impactou. Um homem jogou-se sobre a linha férrea sobre os vagões da locomotiva e foi triturado. E o jornal, com todo o estardalhaço, contava a tragédia, dizendo que aquele era um pai de 10 filhos, um operário modesto. Comecei a orar por esse homem desconhecido. Fazia minha prece, intercedia, dava uma de advogado e dizia: meu Jesus, quem se mata, como dizia minha mãe, não está com o juiz no lugar. Vai ver que ele nem quis se matar, foram as circunstâncias. Orava e pedia, dedicando-lhe mais de 5 minutos, e eu tenho uma fila bem grande, mas esse era especial. Até que um dia, este mesmo espírito apareceu para Divaldo, em um momento em que ele passava por sérias dificuldades. Vejam, gente, em um momento em que Divaldo passava por sérias dificuldades. Ou seja, nem Divaldo está livre de passar pelos reveses da vida, porque nós vamos nos julgar tão perfeitos pelo fato de estamos querendo descortinar a doutrina espírita e achar que essas dificuldades não vão bater à nossa porta, né? Só uma observação. Continuando a fala do Divaldo. Então, um dia esse espírito aparece para Divaldo em um momento em que ele passava por sérias dificuldades e diz a Divaldo: dei-me conta então que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus, de minha mãe, que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis matar-se. Até que um dia esta força foi tão grande que me atraiu. Aí eu vi você nesta janela, chamando por mim. Eu perguntei, continuou o espírito: quem é? Quem está pedindo a Deus por mim com tanto carinho, com tanta misericórdia? Mamãe surgiu e esclareceu-me: é uma alma que ora pelos desgraçados. Comovi-me, chorei muito e a partir daí passei a vir aqui, sempre que você me chamava pelo nome. E se dá o comovente desfecho, gente. Aproximou-se, me deu um abraço, encostou a cabeça no meu ombro e chorou demoradamente. Doridamente ele chorou. Igualmente emocionado, falei-lhe. Divaldo falou: perdoe-me, mas eu não esperava comovê-lo. E o espírito respondeu a Divaldo: são lágrimas de felicidade. Pela primeira vez eu sou feliz, porque agora eu me posso reabilitar. Estou aprendendo a consolar alguém e a primeira pessoa a quem eu consolo é você. Então, né, gente? Quantos aprendizados nessa experiência de Divaldo.
Divaldo não julgou. Ele não se preocupou em saber quais os motivos que levaram aquela pessoa a cometer tal atitude. Ele compreendeu, agiu e fez o que estava a seu alcance naquele momento: orar. O poder da oração. Aos que optaram pelo caminho sem volta do suicídio, irmãos, procuremos sempre vibrar muita luz através da prece restauradora para que seus caminhos, que seu despertar se torne o menos doloroso possível. Aos que estão nutrindo em seu íntimo o desejo de atentar contra a própria vida, na busca de uma ilusória libertação, pedimos que se lembre mais uma vez de Jesus, quando ele afirmou em João, capítulo 16, versículo 33, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele veio aqui para ensinar e ele ensinou. Estamos hoje em 2015 aqui estudando e tentando colocar em prática os ensinamentos dele, né? Então, essa é a mensagem de luz que o Evangelho nos traz hoje. Somente através do bom ânimo, da confiança, da fé em dias melhores é que poderemos vencer o mundo de medo e do desânimo. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito o quê? Serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Gente, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que elas considerem, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Isso está no nosso Evangelho hoje. Isso eu li no texto lá no início, gente. Mesmo diante das dificuldades que nos apresentam, nunca podemos desistir de viver do maravilhoso espetáculo da vida, irmãos. Tenhamos sempre a firme convicção de que nos momentos mais difíceis da nossa existência nós podemos escrever os mais belos capítulos da nossa história, né? Sem contar, lembrando uma mensagem que diz, que eu já nem me lembro quando li, que tem uma reclamação de alguém que conta que na maior dificuldade dele, ele olhou para a areia e viu os passos dele sozinho. E daí o que Jesus disse para eles? Não eram os seus passos, eram os meus passos que estavam te carregando no colo. Não é alguma coisa assim? Tem alguma mensagem que diz isso? E é exatamente isso, gente. E para concluir essa reflexão de hoje, levando muita luz a todos os que já cometeram um ato de suicídio ou estão em profunda depressão, em a profunda agonia da vida. Quero citar mais uma vez Kardec com um trecho que diz assim: qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos?
é um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para todos, ou, por outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, desde que sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. A caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Eis porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Esse trecho Kardec colocou no discurso de abertura da sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos na Sociedade de Paris, realizado em 1º de novembro de 1868. Então, é uma citação que representa a integridade, o que realmente é a doutrina espírita, não é mesmo? Uma doutrina que orienta, que educa, que esclarece, que não julga, que consola e principalmente nos ensina como amar. Sentimento, né, que se a gente não desenvolver o como amar e começando a nos amar, né, sem esse sentimento seria impossível exercer as atitudes previamente citadas que Kardec citou, né? Se queremos nos tornar espíritas, então, que seja esta a nossa postura, irmãos, de orientar e de buscar orientação. Amparar sem julgar, sem questionamentos, porque, irmãos, nos tornamos espíritas quando o nosso DNA se conecta com o eu crístico que habita em nós. Porque boa parte do tempo que nós vivemos aqui, infelizmente, o nosso DNA está desconectado do nosso eu crístico. Nós precisamos conectá-los. Com isso, gente, todas as nossas vivências do dia, do momento que acordamos até o horário que descansa o nosso corpo físico, buscaremos agir conforme o modelo de Jesus, o nosso guia e mestre. Então, finalizo as nossas reflexões, deixando a mensagem que falar de suicídio e de loucura não é só para os que abriram mão da preciosidade da vida. É para todos nós, que estes que já cometeram o ato recebam muita luz, muito amor, e que nós que aqui estamos possamos todos os dias, em todos os momentos, orar intensamente e fervorosamente por eles, a exemplo que Divaldo nos deu. E nós aqui não nos deixamos abater e vamos nos agarrar ao nosso modelo maior, que é Jesus Cristo, e buscar todos os ensinamentos que ele nos trouxe para que possamos, sim, dizer que a nossa existência aqui, o personagem e a história que nós viemos aqui para viver e aprender nessa escola, que é a Terra, vão ser bem executadas. Fiquem com Deus, meus irmãos, e que a paz e os ensinamentos de Jesus façam parte de todos os dias de nossas vidas. E agora, Pai amado, nesse instante em que derrama sobre nós a luz magnânima do seu amor, a paciência, a indulgência e o trabalho benfazejo desses espíritos iluminados que aqui se encontram, dos nossos guias protetores, dos nossos mentores espirituais, pedimos que nossas águas sejam magnetizadas com orvalho divino e substâncias vibratórias salutares, para que se torne fluidificada e plena de magnetismo curativo. Que Deus Pai os recompense por mais esta caridade,
Que esta água irradie raios de amor, de paz e fluidos medicamentosos para a alma, assim como para a saúde física de cada um de nós. Que assim seja, demos graças a Deus. Em nossa oração final, vamos, irmãos, orar pela paz. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado, repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Assim seja, demos graças a Deus. Vamos levar conosco a paz e a harmonia deste momento iluminado do nosso Evangelho do Lar. E ficamos por aqui, terminando mais o Evangelho no Lar, na nossa casa virtual Luz Espírita. Fiquem todos com Deus e com muita paz nos corações. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas. Trabalha